Eu sou o professor Osmar Paulino e esta é mais uma aula de Geografia. Vamos para mais uma aula de Geografia do 8º ano. Hoje nós vamos falar sobre grupos econômicos, né, ou os blocos econômicos. Desde a Primeira Guerra Mundial, o mundo se divide em grupos, né? Esses grupos eles defendem os seus interesses, ou seja, são grupos de países que defendem os interesses em comum, né? E em contrapartida, eles guerreiam contra outros grupos com interesses divergentes. Bem, na Guerra Fria, houve uma divisão bipolar no mundo, né? O mundo ficou dividido entre a União Soviética, que era um conjunto de países que tinha ideologias econômicas, estatais, sociológicas, socialistas, e você tinha um grupo de países liderados pelos Estados Unidos com ideologias e modos de liderar os países capitalista. O bloco capitalista dos Estados Unidos ganhou, né? E nós chegamos hoje, no século XXI, com um capitalismo financeiro também estabelecendo a necessidade de criação de blocos econômicos no mundo atual. Então, hoje o que acontece é que há vários blocos econômicos, existem vários grupos econômicos espalhados pelo mundo, tá? E a ideia desses grupos econômicos é basicamente defender interesses econômicos e financeiros dos países que fazem parte desses grupos. Tudo bem? Então nós vamos começar a falar aqui agora sobre o primeiro grupo, que é o grupo dos 7, ou o G7, né? Que é composto por 7 países, os 7 países mais ricos do mundo e os ditos 7 países mais desenvolvidos do mundo. Esse grupo surgiu em 1970, tá? E ele tem realmente o seu maior interesse é defender os seus interesses econômicos desses países, né, dos 7 países econômicos e financeiros. Em alguma medida, esse grupo também tem ajudado outros países a se desenvolverem ou a acabar com a pobreza ou com a fome. Mas sempre há, né, em troca alguma contrapartida que esses países que são ajudados precisam dar para esses 7 países mais ricos. Então, esse G7 ele é composto pelo Reino Unido, né, pela Alemanha, pela Itália, pelo Canadá, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela França e pelo Japão. Tá? Então, se nós pararmos para observar hoje, dentro desses 7 países, há praticamente aqui 3 ou 4 países com maior incidência de índice de infectados, né, só fazendo uma relação de infectados pelo Covid-19 e também com o maior número de mortes no mundo. Então, dentro desses países, nós temos essa questão só para a gente fazer uma relação com o mundo que está acontecendo hoje, está no mundo. Um outro grupo que é importante nós sabermos, que o Brasil está incluído nesse grupo, é o G20. E o G20 ele foi criado em 1999, ele é mais recente. E ele reúne os 20 países, ou melhor, ele reúne os 19 países mais ricos do mundo ou países emergentes, que o Brasil está incluído, nesse caso, como um país emergente, um país que está se desenvolvendo. Então, esse grupo ele é composto por 19 países mais ricos, países mais industrializados e os países que estão se desenvolvendo. Por que o nome dele é Grupo dos 20? Por que o nome é G20 se tem 19 países? É porque o outro componente não é um país, mas é a União Europeia. Então, a União Europeia ela compõe esse grupo, formando assim 20 membros do G20, tá? E quem representa esses países no G20 não são os presidentes da República, não são os ministros da finança, os ministros da economia é que representam os seus países nesse grupo. Daí nós temos em mente que a ideia do grupo não é uma ideia social, né? É uma ideia basicamente econômica. A ideia é como desenvolver a economia nesses países e no mundo. Então eles se reúnem para pensar isso. Em detrimento disso, nas reuniões do G20 acontecem vários protestos, né? Porque são os países mais industrializados do mundo, ou seja, são os países que mais emitem
poluentes na atmosfera, são os países que mais possuem desigualdades sociais, né? Apesar de ser os países mais industrializados, existem problemas estruturais gigantes nesses países, como existe no Brasil, por exemplo. Então, durante as reuniões que são marcadas nesse G20, acontecem vários protestos, tá? Então, é importante nós termos isso em mente também. E o outro grupo que nós temos é o BRICS. E o BRICS é a união dos 5 países mais emergentes do mundo. Então, BRICS é uma sigla, significa Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul e África do Sul, tá? Então é importante nós termos isso. O BRICS também é um grupo que o Brasil é incluído e é um grupo também que pensa desenvolvimento econômico. E aqui na América Latina nós temos o Mercosul, né? O Mercosul é um grupo econômico que possui também com interesses somente econômicos, que possui como membros, né, países membros, a Argentina, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela fazia parte, só que a Venezuela ela foi suspensa desse grupo, tá bom? Então, ficamos por aqui, façam exercício do livro, leiam o livro e até a próxima aula.